E aí, meus amigos, que tal? Tudo tranquilo, tudo na paz? Por aqui, El Veneco. É mais um vídeo. Mais um vídeo. E este vídeo agora, vou reagir ao comentarista político, na minha opinião, mais inteligente e mais pontual de toda a internet, na minha opinião. Na minha opinião, o canal do Luiz Camargo. Se você não conhece, procura o canal do Luiz Camargo. Ali você vai ter uma informação honesta, sincera. Esse cara já faz análise política. Pelo menos eu acompanho o canal do Luiz Camargo há mais ou menos uns 5 anos. E vamos assistir o que ele tem a dizer sobre aquilo que está chamando a atenção de todo mundo. Inclusive está dividindo a direita no Brasil, que é a questão da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Sem mais delongas, vamos que vamos. Só um trechinho do vídeo dele, tá? Não vou colocar tudo não, porque aí seria sacanagem. Mas essa parte aqui me chamou muito a atenção. Vamos que vamos. Mas enfim, feitas as devidas análises, agora eu quero falar um pouco da minha opinião pessoal sobre o Marçal. Bom, até agora Marçal ainda não me convenceu ser a melhor opção. Analisando todos os candidatos, eu colocaria Marçal como a segunda opção. Veja bem, se nessa eleição existisse qualquer risco do Boulos levar no primeiro turno, eu faria o chamado voto útil, que é quando você escolhe um candidato que você sabe que não é a melhor opção, só para evitar uma opção pior. No entanto, não existe possibilidade matemática de Boulos vencer no primeiro turno. Então não tem por que você fazer o chamado voto útil. E na minha opinião, a melhor opção para a cidade de São Paulo é a Marina Helena. Vamos lá, ela é a única que posso confirmar que é de direita de verdade. Ela foi secretária de desestatização do Ministério da Economia do Paulo Guedes, ou seja, ela foi contratada para um cargo cuja única função era diminuir o tamanho do Estado. Ninguém que tivesse qualquer vínculo ou simpatia com a esquerda trabalharia em uma secretaria de desestatização. Todas as suas propostas para a prefeitura envolvem enxugar a máquina pública e diminuir impostos. E a gente está vendo um monte de promessa. Promessa, 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 tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas é importante dizer, olha, a gente vai ter mais obra, mais investimento, mais recurso, mais recurso. Gente, tudo isso sai do seu bolso. Não existe nenhuma política pública que não saia primeiro do seu bolso. E o pior, boa parte desse recurso não voltam para essa política pública porque se perde no meio do caminho para a companheirada, para os parasitas, nas negociatas. Marina é a única candidata que defende a privatização da educação. Mas como isso não está no âmbito da prefeitura, ela tem como proposta que as escolas municipais sejam administradas por escolas privadas, o que aperfeiçoaria o ensino, tiraria a ideologia de dentro da sala de aula, diminuiria a corrupção e economizaria dinheiro público. Ao trazer algumas escolas particulares, ao trazer a meritocracia para avaliação e remuneração dos professores e diretores, todo mundo vai competir quem dá a melhor aula, quem ensina melhor as nossas crianças, quem consegue de fato mudar a vida das nossas crianças. E é isso que eu pretendo. E para mim foi surpreendente que eu fui convidada pela Associação de Professores, fui para lá, achei que eu fosse ser apedrejada falando tudo isso. Eles amaram, me aplaudiram, no final quiseram conversar. Por quê? Porque o bom professor, que é a maioria, hoje não consegue dar aula. Marina é a única candidata que fala abertamente a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Estamos em uma ditadura e mesmo que um prefeito não possa fazer nada contra isso, seu posicionamento diante dessa situação é extremamente relevante. Claro. Não adianta nada se posicionar como antissistema e não ter coragem para falar que o Brasil hoje está sob uma ditadura comandada por um psicopata alocado na mais alta corte do país? Bom, hoje já existem 2 leis. Você tem sim penas para quem ofende. Isso já acontece. A gente tem uma... Só para deixar claro, esse vídeo aí do Luiz Camargo foi publicado hoje, tá? Hoje. Mas a opinião dele, ela bate 100%
com aquilo que eu estou enxergando. E não é porque eu seja um grande analista político que eu não sou, não é porque eu seja um cara extremamente inteligente porque eu não sou, apenas estou enxergando as possibilidades, entende? As oportunidades. Civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Favorável Brasil ao povo. é um judiciário que está passando por cima do Congresso para Olha aí. prender e expulsar do país aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, Teríamos economizado, né, um grande desgaste se o Nicolas, o Gaias, todos tivéssemos apoiado já declaradamente a Marina Helena, né, desde o princípio lá atrás. eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes. Olha isso, que coisa linda. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pública, Inteligentíssima. qualquer um que esteja na política tem que se dar conta de qual é o maior problema do Brasil. E hoje, para mim, o maior problema do Brasil é o nosso judiciário. Não é à toa que, quando eu fui candidata a deputada federal, a minha principal bandeira era a reforma do judiciário. E a gente tem o judiciário mais caro do mundo e é o maior responsável pelo nosso fracasso. Marçal nunca se pronunciou abertamente e claramente contra Moraes. E eu até entendo, ele não quer complicações agora que está em campanha. No entanto, antes de ser candidato, na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE, Marçal estava no evento e fez o seguinte comentário, abre aspas, renovei minha confiança na democracia, fecha aspas. Aí eu pergunto de você, desde quando a gente está sofrendo nas mãos desse ser que acredita ser iluminado? Desde quando a gente está tendo a percepção clara de que no Brasil estamos vivendo uma ditadura do judiciário? Desde quando? E nesse então, já havia gente presa. Nesse então, o Daniel Silveira já estava preso. Nesse então, se não me falha a memória, o Alan dos Santos já estava exilado. Dentre tantas outras coisas. Só foi em 2022, dia 17 de agosto de 2022, velho. Não tem como uma pessoa mudar radicalmente a situação. Dizer que renovou a confiança na democracia porque o Alexandre de Moraes foi eleito presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Aquele que entregou de bandeja a cadeira de presidente para o cachaceiro, para o ladrão. Nessa época, Moraes já perseguia e censurava a direita. Nessa época, Daniel Silveira já havia sido preso. Alan dos Santos já estava exilado. E Marçal estava lá, renovando sua confiança na democracia. Mas voltando a Marina, com relação às pautas de costume tão caras a nós conservadores, Marina nunca deu bola fora. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Eu reagi. O que eu fiz aqui, gente? Poxa vida, desculpa. Desculpa, vou achar aqui rapidinho. Eu reagi. Promessa. Cadê? Levar no primeiro turno. Poxa entrar vida, um desculpa, comunista, cara. invasor de propriedades e Eu apoiador reagi de terroristas a este vídeo. no comando da cidade mais... Eu reagi a este Nunca deu vídeo. bola fora? Um minuto, Eu reagi a este vídeo na época. E a partir dali me apaixonei pelo caráter dessa moça. Falando politicamente, entendeu? Passei a gostar dela, né? E essa mulher simplesmente fechou o programa. Ela não quis mais entrevistar. Ela não quis mais entrevistar a Marina Helena. Simplesmente ela falou, não dá mais pra gente conversar e ponto final. Estranho, muito estranho que com o Marçal isso nunca aconteceu.
Já vi os caras batendo de frente e tal, mas dá uma risadinha, deixa um cara falar à vontade. São coisas que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Percebam isso aí. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Eu também tenho que cuidar da desinformação. Candidata, por favor. Então a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a sistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar, se a senhora não me deixar terminar de falar para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. E não terminou a entrevista, acabou. É um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista. A diferença para mim de direita e esquerda é... E ela encerrou a entrevista. Vamos lá. A direita não adota o vitimismo. A esquerda é do vitimismo, do nós contra eles. É aquele que é o opressor e o oprimido. Então são mulheres contra homens, né? Negros contra brancos, crianças contra idosos contra... Sabe, assim, é uma loucura. Por quê? Porque todo mundo é vítima. Ah, eu sou vítima. E a direita tem uma outra visão em relação a isso, que é, assim, uma visão de superação, de pessoas honestas, trabalhadoras, que acreditam que pode mudar a sua realidade. Em relação à economia, é isso, a gente é a favor de mais relações de trocas voluntárias e menos Estado, educação que ensine, que de fato possa transformar a vida do cidadão e não que ensine todes, pronome neutro, ideologia. Então, assim, é uma visão diferente. Resumindo, até hoje ninguém apresentou algo que desabone a Marina, a não ser alguns poucos tweets de 3 anos atrás em que ela fazia críticas pontuais ao Bolsonaro. Mas até aí, tem vídeo do Marçal falando que não existe diferença entre Lula e Bolsonaro. Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Isso aqui foi em 2022. Beleza? Isso aqui foi em 2022. Isso aqui foi na época que ele já estava articulando-se para, né, se tornar um candidato à presidência da República. Ele disse publicamente que o Bolsonaro e o Lula são iguais. Não lembra muito o discursinho do anão? Do vagabundo do Nando Moura? Ó. Diferença entre Lula e Bolsonaro. Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. E outra, eu até acredito que o Marçal esteja mais à direita. Mas tem uma fala dele com relação à ditadura chinesa que não condiz com alguém... Eu não compartilho a mesma opinião. ...que seja de direita. Mas quero crer que ele falou isso por falta de conhecimento. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2... O cara tá elogiando a China pelo avanço econômico da China. E todos nós sabemos de que forma que a China avançou, né, economicamente. 2,7 trilhões. Esses caras crescerem e deixaram a gente para trás. Investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, pra você ter uma noção. Com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso. Ah, Luiz, mas a Marina Helena tá usando dinheiro do fundão eleitoral e o Marçal não. Bom, essa é uma questão delicada. Eu sou absolutamente contra o fundão. Para mim, quem quer se candidatar a algo, que arque com o ônus disso com o próprio bolso. Dinheiro público para financiar campanha de político é uma excrescência. A Marina é contra o fundão. Se ela fosse parlamentar, tenho certeza que votaria contra. Assim como o Marcel Van Hatten, que também é do Novo e votou contra. Mas a partir do momento que o Congresso aprovou o fundão, um candidato de direita que se recusa a fazer uso desse dinheiro está beneficiando o candidato de esquerda que vai usar sem pestanejar. Mesmo porque,
quando um candidato se recusa a usar o fundão, esse recurso não volta para o seu bolso e também não vai para os cofres públicos. Exatamente. Mas vai ser usado para financiar a campanha de outro candidato. Exatamente. Então, um candidato de direita que deixa de usar está apenas fortalecendo quem vai usar. Por exemplo, vamos supor que na próxima eleição tenha um candidato a deputado de direita que tem aí como pauta acabar com o fundão. E tem um candidato de esquerda que tem como pauta ampliar o fundão. Em qual a gente votaria? É claro que no candidato de direita. Creio que você, assim como eu, é contra o fundão e não quer que ele seja ampliado. Sim. Mas você acha inteligente, na corrida eleitoral, o candidato que quer acabar com um fundão, abrir mão do recurso e assim beneficiar o candidato de esquerda que, se eleito, pretende ampliar o fundão? O discurso do Pablo Marçal de não usar dinheiro público em sua campanha, do ponto de vista do marketing eleitoral, é perfeito, visto que é um trunfo que ele tem contra todos os outros candidatos que estão usando. No entanto, o PRTB, partido do Marçal, é minúsculo. Se não me engano, não ocupa nenhuma cadeira no Congresso, ou seja, nem tem dinheiro de fundão para oferecer aos seus candidatos. Mas independente disso, Pablo nem precisaria usar o recurso público, porque o foco dele são as mídias digitais que ele domina como ninguém. Fora que dentro de sua estratégia eleitoral está a geração de polêmicas por conta de sua postura mais combativa. E essas polêmicas geram mídia espontânea para ele. Não é por menos que todo dia Marçal marca presença em todos os veículos de imprensa. Como falei, eu não sou contra o Marçal. Eu apostaria nele tranquilamente, inclusive votaria nele em um segundo turno contra o Nunes. No entanto, existe uma candidata que considero mais preparada e que, diferente do Marçal, se for para um segundo turno contra Boulos, vence o invasor de propriedades com mais facilidade, pois o índice de rejeição dela é baixíssimo. Sendo assim, aquela turma de centro que rejeita tanto Boulos quanto o Marçal, aquela turma que em 2018 preferiu se abster de votar para não ter que escolher entre o ladrão e o capitão, essa turma com certeza votaria na Marina, até para evitar uma vitória do Boulos, que eles consideram muito radical. Antes da guarda. Então você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguir ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Alguém, o partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Temos que entender que a Marina, apesar de ser de direita, e inclusive na minha visão, no espectro político, ela está até mais à direita que o Marçal. Então, ainda assim, ela não é considerada uma radical ou uma extremista. Em face disso, um cenário de segundo turno entre Marina e Boulos é muito parecido com o cenário de Boulos e Nunes. A Marina, assim como o Nunes, consegue ganhar votos não só do eleitorado de direita e de centro, mas inclusive daquela parte da esquerda que considera o Boulos radical demais. Mas enfim, independente de você concordar comigo com relação à Marina e o Marçal, tenho certeza que você concorda que Boulos precisa ser derrotado a qualquer custo. Seja tentando levar a Marina para o segundo turno, seja tentando eleger o Marçal já no primeiro turno, ou até mesmo votando no Ricardo Nunes, não tem problema. Eu respeito quem está apostando nessa estratégia. Afinal, é a estratégia do Bolsonaro. Mas eu, Luiz,
Acredito que nesse primeiro turno o cenário está propício para um voto mais consciente e não para o voto útil. E minha consciência diz que a Marina é a melhor opção. Mas me conta, e a sua consciência? O que ela tem dito para você? Escreva aqui nos comentários em qual candidato você vai votar no domingo. E se você não for de São Paulo, fala pra gente em qual candidato você votaria e por quê. E se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de adquirir meu livro, O Breve Manual do Cristão Conservador. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Luiz Camargo, valeu. Você é espetacular. Eu gosto demais dos vídeos do Luiz Camargo. Se você não é inscrito no canal do Luiz Camargo, se inscreva, porque vale muito a pena. O conteúdo do Luiz Camargo, na minha opinião, é o melhor que tem dentro do YouTube sobre a questão de análise e opiniões, análise política, né? Muito obrigado, Luiz Camargo, tá? É isso aí, galera. O que ele falou no vídeo, eu concordo em todos os aspectos, tá? Faço como é que se fala, Mary? Faço as palavras deles as minhas. É exatamente do jeito que eu penso sobre a questão da Prefeitura de São Paulo, beleza? Abraço, meus amigos, fiquem com Deus, tamo junto, abraço.